Olá, bem-vindos a mais uma análise. Sabe aquela história que a gente ouve o tempo todo sobre o mercado de trabalho, de que ninguém mais quer trabalhar? Pois é. E se o problema for exatamente o contrário? E se, na verdade, os empregos é que estiverem acabando? A gente vai mergulhar fundo em alguns dados que contam uma história bem diferente. É exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque olha só, enquanto as manchetes falam sobre vagas abertas, alguns dados bem preocupantes sugerem que a crise de verdade não é a falta de pessoas, mas sim a falta de oportunidades para elas. O primeiro grande sinal de alerta vem dos próprios números oficiais de emprego. As estimativas de crescimento foram revisadas para baixo, e muito para baixo. É o pior resultado em décadas se a gente tirar as recessões da conta. E para entender o que está acontecendo, a nossa investigação começa num lugar que talvez ninguém esperasse: o home office. Então vamos lá. O ponto de partida é a maior virada de chave no mundo do trabalho desde a pandemia, a ascensão do trabalho remoto e como isso simplesmente redesenhou a competição por empregos de escritório nos Estados Unidos. Olha só esses números. Antes da pandemia, trabalhar de casa era coisa rara, né? Mas hoje, mesmo com muita gente voltando para o escritório, a gente está falando de quase 14% da força de trabalho americana ainda em casa. Isso não é uma modinha, chegou para ficar. E as consequências são gigantescas. E aí vem a consequência mais brutal disso tudo. Para muito trabalho de escritório, a fronteira, o mapa, simplesmente sumiu. De repente, um profissional em Ohio não está mais competindo só com alguém da Califórnia. A competição agora é com talentos do mundo todo, da Europa, da Ásia, da América Latina, que muitas vezes custam bem menos. E claro, as empresas não estão perdendo tempo. Vejam só este gráfico. Em companhias americanas com operação global, a contratação de gente de fora do país está crescendo quase o dobro da contratação local. O campo de jogo agora é o planeta inteiro. Mas essa competição global é só a ponta do iceberg. Ok, agora vamos para o segundo suspeito, aquele que está tirando o sono de muita gente, a inteligência artificial e como ela está invadindo os escritórios. A gente está falando especificamente dos famosos LLMs, os modelos de linguagem grande. Pensa no ChatGPT e seus concorrentes. A capacidade deles de escrever, programar e analisar dados está colocando-os em competição direta com as tarefas de estagiários, analistas júnior, basicamente com a base da pirâmide corporativa, as vagas que são a porta de entrada para a carreira. Essa frase aqui do CEO da Microsoft é chocante e super direta. Não é mais uma teoria sobre o futuro. Os chefes das maiores empresas do mundo estão dizendo com todas as letras: a IA já está fazendo o trabalho. Mas e a consequência disso? Olha esse número, 15 mil. Esse foi o total de pessoas que a Microsoft demitiu nos 3 meses seguintes àquela fala do CEO. Claro que a empresa não vai admitir uma ligação direta, mas a sequência dos fatos fala por si, né? Mas para sermos justos, existe um debate rolando. De um lado, fontes que mostram exemplos claros de substituição, como a IBM e o Duolingo. Do outro, a explicação de que as demissões são para liberar dinheiro e investir pesado em infraestrutura de IA. Só que no fim do dia, não importa a justificativa. O resultado para quem trabalha é o mesmo: menos empregos. E o resultado prático disso a gente vê nesses números. Em março de 2025, a taxa de desemprego de quem acabou de sair da faculdade era muito maior que a da população geral. É como se o primeiro degrau da escada da carreira estivesse sendo cerrado. Entrar no mercado de trabalho ficou mais difícil do que nunca. Só que, vamos ser sinceros, essa história não é de hoje. A IA é só o capítulo mais recente de uma saga bem mais longa, a da automação, que vem transformando o mercado de trabalho há décadas, principalmente na indústria e nas profissões mais técnicas. Com essa ameaça toda aos empregos de escritório, qual é o conselho que a gente mais ouve? Ah, vai aprender uma profissão manual, um ofício. A ideia é que construção, marcenaria, esses trabalhos estariam seguros, certo? Parece um conselho seguro, né? Só que a realidade, bom, ela é bem mais complicada. A verdade é que a tecnologia já invadiu esses setores de um jeito que pouca gente se deu conta. Pensa só. Robôs que fazem a marcação no chão da obra, máquinas que passam a fita no drywall sozinhas, ferramentas que amarram vergalhões automaticamente. O ponto-chave aqui é que o perfil do profissional mudou. Não basta mais saber usar as ferramentas manuais, tem que saber operar a tecnologia por trás delas. E se alguém duvida do impacto da automação a longo prazo, é só olhar para a indústria. Em 1979, o setor empregava 19 milhões e meio de pessoas. Hoje, são 12 milhões. São 7 milhões e meio de empregos que simplesmente sumiram. Mas agora vem a parte mais impressionante.
Mesmo com 7,5 milhões de pessoas a menos, a produção da indústria americana de quase 3 trilhões de dólares continua lá no topo. Isso é a prova definitiva de que foi a automação, os robôs que assumiram esses postos de trabalho, mantendo a produtividade nas alturas. E essa onda de automação não ficou restrita às fábricas, não. Agora, ela está chegando com tudo no setor de serviços, bem naqueles empregos de atendimento ao público que muita gente achava que eram a prova de robôs. É um passo a passo. Primeiro, os chatbots assumem o atendimento ao cliente. Depois, os quiosques de autoatendimento viram regra nas lanchonetes, e a previsão é que cheguem à metade delas até 2026. E logo ali na frente, os robotáxis chegam para revolucionar o transporte. Cada um desses passos significa milhões de empregos na Berlinda. O que a gente está testemunhando aqui é uma mudança de mentalidade nas empresas. As companhias mais lucrativas estão desvinculando o crescimento da contratação. Elas estão provando que dá para faturar mais e, ao mesmo tempo, ter menos funcionários. É a filosofia do menos é mais levado ao extremo. Bom, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Competição global, inteligência artificial no escritório e automação em todos os setores. Aonde isso tudo nos leva? O que acontece quando o sistema econômico simplesmente precisa de menos gente para funcionar? Uma das ideias mais populares que surgem nessa discussão é a da renda básica universal. A ideia é simples, mas a conta não fecha. A realidade financeira é um desafio gigantesco. Uma RBU modesta custaria mais de 2 trilhões de dólares por ano. Mesmo cortando vários programas sociais existentes, ainda ficaria faltando quase 1,5 trilhão de dólares. É muito dinheiro. E tudo isso nos traz a pergunta final, que é o grande paradoxo da nossa era. Pensem bem, se as empresas usam robôs e IA para produzir tudo e maximizar os lucros, mas milhões de pessoas perdem seus empregos e sua renda, quem vai comprar todas essas coisas que os robôs estão fazendo? Essa é a grande questão que vai definir as próximas décadas.